Pode confiar. Pode confiar. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste aí, este vídeo do podcast Pregai. Este é uma realização da Igreja Assembleia de Deus Bonestes. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, com o meu amigo evangelista Célio, e eu quero te convidar, você que está nos assistindo aí através do seu celular, no seu televisor, nos dê licença para ir adentrando aí na sua casa, mas nós estamos adentrando para levar a palavra de Deus para você neste dia. Você que ainda não é inscrito nos nossos canais de mídias aí, nós iremos deixar aí o link, nós iremos deixar aí para você acompanhar através do YouTube, do Facebook, do nosso Instagram. Se inscreve aí, faz parte deste time que está espalhando o Evangelho para todo quanto é lugar, para os quatro cantos dessa terra. E eu te convido, vem conosco. Hoje tem um tema muito interessante, um tema muito atual, e eu quero te convidar a estar conosco. Será um vídeo bem rápido, mas que fará um efeito muito importante para a sua vida, não só pessoal, mas também para a sua vida ministerial. Eu vou deixar aqui com que o meu amigo evangelista Célio se apresente, e logo mais nós já traremos aí o tema de hoje, e você será o nosso convidado para estar conosco. Deixe seu comentário, manda aí a sua pergunta e também já vai dando aí algumas opções de tema para que nós venhamos fazer nos próximos cultos. Vamos lá, fala conosco, evangelista Célio. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sou o evangelista Célio, pela misericórdia do Senhor. Deus me chamou nesta graça, me resgatou, me levantou. E hoje nós estamos aqui para falar a respeito da palavra da vida, né? A fonte inesgotável. Eu creio que Deus vai falar profundamente com a sua vida, e eu creio também que nós seremos usados como canal de bênção neste dia. É isso aí, meus irmãos. Fica conosco. O tema de hoje é um tema muito atual, muito interessante e muito importante para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar e também e principalmente para a sua vida ministerial. O tema que nós vamos abordar hoje é Vivendo as Escrituras. Evangelista Célio, eu quero deixar aqui bem registrado, quero deixar o senhor bem à vontade para falar a respeito desse assunto, mas eu tenho uma pergunta já para iniciarmos esse tema e esse podcast falando nisso. Como se manter fiel às Escrituras em meio, o evangelista Célio, a tantas linhas teológicas? Porque hoje em dia é de costume a gente ver tantas linhas teológicas que tem aí. Algumas pessoas, elas vão dizer que não precisa haver mudança, que pode aceitar Jesus e se manter da mesma forma. Algumas linhas teológicas são mais conservadoras, que ainda mantêm as tradições que tinham desde os seus fundadores. E eu gostaria que o senhor nos falasse essa noite como é que se faz para se manter em meio a igrejas que estão tão liberal, em igrejas que ainda são muito conservadoras, e nós vemos que nos dias de hoje, em pleno século XXI, a tecnologia chegou, a modernidade chegou. Como não ser um crente careta e também como que se manter fiel às Escrituras e viver uma vida fundamentada na palavra de Deus. Fala conosco aí. Sim, pastor. Este tema é um tema muito bom. Um tema que acrescenta muito na nossa vida espiritual, principalmente. Verdade. A melhor forma para nós estarmos de pé nos dias de hoje é a palavra do Senhor. Não tem outro caminho senão a palavra do Senhor. A fonte inesgotável, né? Nos dias de hoje existem muitas denominações. Tem se multiplicado muito o povo que acredita em Deus. Mas cada um tem ali a sua
maneira de acreditar, cada um tem a sua forma de expressar ali a sua crença, e alguns fogem até da palavra e montam os seus próprios princípios. É verdade. Baseado em alguns versículos isolados da palavra do Senhor. Nos dias de hoje tem se multiplicado muito a maneira de se apresentar o Evangelho. É verdade. O Evangelho, ele é puro, pleno e único. Só existe um Evangelho. É verdade. Nós costumamos dizer que há 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Isso. Marcos, Lucas e João. Que são os evangelhos sinóticos, né? Isso. Mas a realidade é que há um só evangelho narrado por 4 homens. De uma visão diferente, De né? uma visão diferente, de pontos diferentes. Mas trazendo o mesmo conteúdo, exatamente. O mesmo conteúdo. E o que acontece? Nos dias de hoje não é diferente. Cada um quer apresentar a sua maneira de ver. Uma versão, são versões, né? Isso. Versões diferentes. É o mesmo evangelho, mas as pessoas querem mostrar uma versão diferente. Sendo que é um só evangelho, mas apresentado por pessoas de uma maneira diferente, né? Com certeza. E com essa... Com esse aumento dessas ideias que as pessoas têm, isso tem se tornado muito perigoso para o Evangelho. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Vamos aproveitar esse podcast aqui e vou te fazer uma pergunta. Pastor. O senhor acha que o aumento de tantos ministérios como tem acontecido, porque nunca se viu um crescimento da igreja, não só no Brasil, mas um crescimento mundial da igreja. Lógico que no Brasil a igreja ela tem se multiplicado de uma forma maravilhosa, mas olhando com um olhar um pouco mais crítico, o senhor acha que esse crescimento da igreja ele está sendo benéfico ou ele está acabando trazendo uma deficiência para a igreja, um crescimento da forma que está? Porque o que acontece? Nos dias de hoje, tem pessoas que não concordam com o que é ensinado no seu ministério. Então o que ele faz? Ele fala, não, eu vou abrir um ministério para me pregar, para me ensinar da minha forma. Então, olhando para esse ponto e também olhando para um ponto em que o evangelho está sendo pregado. Então, como que o senhor vê essa questão desse crescimento da igreja vamos falar do Brasil, no nosso país? Pastor, eu acredito que diante dessa situação nós temos os prós e os contras. Eu acredito que os prós quanto mais igrejas sendo abertas, mais vidas conhecem o nome do Senhor, mais vidas são conquistadas ali, mais vidas são buscadas, né? É verdade. Mas tem um grande perigo nisso, porque o que acontece muitas das pessoas que abrem ministério é que elas saem de outro ministério, a maioria das vezes rebelada. Isso é uma realidade. Não estou generalizando, mas uma boa parte, vamos se dizer que saia rebelada de um ministério. Ora, ele saiu rebelado por quê? Porque ele não obedeceu a sua liderança ou foi contrária com a sua liderança. E aí ele abre um novo ministério. Esse ministério, ele vai ter as pessoas ali que ele está orientando as pessoas. E ali dentro da igreja que ele está liderando, tem uma outra pessoa que é contrária a tudo aquilo que ele diz. A opinião dele, né? Tudo aquilo que ele ensina. E por aí vai. Então, nós podemos entender que esse aumento de ministérios e denominações de uma maneira tão grande, nós podemos entender que muitas das vezes vem também da desobediência. Sim, até porque na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 33, vai dizer que Deus não é Deus de confusão, né? Então,
se a pessoa ela sai do seu ministério por uma confusão, como que ela vai iniciar um ministério ela vindo do meio de uma confusão? Eu acho que acaba criando um ministério desestabilizado, um ministério ao qual, se você não respeitou a sua liderança, como que você futuramente vai querer que os seus liderados lhe respeitem se você, quando era liderado, você não respeitou, né? Então a carta de Paulo aos Coríntios vai dizer que Deus não é um Deus de confusão, né? Com certeza, pastor, exatamente. Agora não vamos colocar tudo no mesmo balaio. Sim. Tem muitas pessoas que Deus fez uma promessa, Deus chamou. Verdade. E ali tem um tempo para se cumprir essa promessa. Sim, que foi que nem no meu caso. Quando eu saí, e aqui é uma live, que é um podcast ao qual vai chegar, e é bem provável que os meus pastores anteriores vão assistir essa live. E quando eu saí e fundei a Assembleia de Deus, Ministério Boanerges, pela graça de Deus, eu passei anos, primeiro passei pelo Belém, depois passei anos no Ipiranga, e sempre eu fui obediente aos meus pastores, até um dia que Deus chegou e me chamou para esta obra, e eu falei, não, agora é um momento de eu cumprir com o chamado de Deus na minha vida. Só que eu não se rebelei contra o ministério. Eu cheguei, expliquei para o meu pastor, falei, olha, meu pastor, eu estou saindo por esse motivo, e eu saí debaixo de uma bênção. É diferente, porque hoje eu posso ensinar, evangelista Célio, os meus liderados a respeitarem, porque um dia eu fui respeitoso com os meus líderes, né? Mas quando você sai debaixo de uma contenda, fica difícil de você aconselhar os seus liderados, porque ele vai falar, o senhor saiu brigado, como é que quer que eu respeite o senhor, né? O senhor vê por esse ponto também? Sim, pastor. Então, vem um peso muito grande sobre a vida da pessoa. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É verdade. Então, se um dia ele foi um membro que desobedeceu o seu pastor, com certeza ele vai ter ali algum membro que vai dar dor de cabeça para ele nesse sentido. Nesse sentido, é verdade. Então tudo que a gente faz de coração puro, limpo, Deus ele vai abrindo caminhos. Mas quando a gente acontece uma situação que a gente comete algum às vezes até por falta de maturidade no momento, Deus ele faz uma promessa pra gente, pastor, e Deus ele faz uma promessa, olha, vamos ver aqui, eu tenho um povo para entregar na sua mão, eu tenho uma obra para fazer, eu tenho um ministério pastoral na sua vida, né? E às vezes nós ouvimos essas profecias e nós achamos que aquilo vai ser do dia para a noite, que aquilo vai, não, porque Deus falou, e de repente a gente está no ministério e não concorda com a maneira do nosso pastor, não concorda com a maneira de vista dos irmãos que congregam conosco, tudo, e diz, não, agora eu vou abrir o meu ministério, porque Deus falou. Não espera, né, evangelista? No tempo de Deus, porque em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, o livro de Eclesiastes vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então, a pessoa às vezes não quer esperar o tempo de Deus, ela quer fazer as coisas do seu tempo, né? Sim. Davi, depois de muito tempo, Davi ele assumiu o trono. Deus ele fez uma promessa para Davi, mas Davi ele não atropelou aquela promessa antes da hora. É verdade. Davi ele não colocou primeiramente a sua vontade, o seu querer, não. Primeiramente ele colocou o tempo de Deus. E a melhor coisa a se fazer é colocar o tempo de Deus em primeiro lugar, porque se nós tentar colocar o nosso tempo na frente do tempo de Deus, nós vamos se atrapalhar, vamos frustrar os nossos sonhos e chegar lá no momento que Deus preparou para a gente chegar naquele período, naquela situação, nós vamos chegar lá já cansado. Por quê?
porque nós tentamos nós mesmos conquistar aquilo que Deus preparou pra gente. Até mesmo, né, Evangelista Célio? Porque Deus não vive no mesmo tempo que nós, né? Existe dois tempos, o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos, que é o que nós vivemos, que tudo é cronometrado, dia, meses, anos, séculos. E Deus não. Deus, a palavra de Deus vai dizer que um dia para ele é como 1000 anos. 1000 anos para ele é como um dia. Então, a gente não sabe qual é o plano de Deus. Às vezes a gente está esperando o plano de Deus para amanhã, Deus quer daqui a 10 anos. Às vezes a gente está esperando algo daqui a 10 anos, Deus quer para amanhã, né? Então, o plano de Deus é muito diferente do nosso. Sim. Mas, Evangelista Célio, e como que o senhor vê, diante dessa situação, o que a igreja? Nós falamos aqui sobre os planos de Deus, falamos sobre o ponto de vista, mas e o que a igreja? Vamos trazer para bem perto de nós, o nosso ministério. O que nós podemos fazer para que diminua tantas heresias pregadas nos dias de hoje? Como que nós conseguimos se manter fiel à palavra, sem acrescentar, sem diminuir, mas vivendo ali dentro e em conformidade com a palavra de Deus? O que o cristão, os nossos telespectadores, os nossos espectadores que estão nos assistindo aí, às vezes tem essa dúvida, fala, mas como, de que maneira eu posso viver da forma que realmente agrada a Deus, biblicamente falando? Pastor, a primeira coisa que se tem que fazer é mergulhar na palavra, estudar a palavra. O que Deus disse para Josué? Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espante. E não aparte da tua boca este livro. É forte. Não aparte esta palavra. Por quê? Por que Deus diz isto para Josué? Porque viriam muitas palavras contrárias, que ia tirar Josué do foco. Deus, ele fez uma promessa para Josué, mas Deus estava falando, Josué, não se atente para que os homens disserem, se atente aqui, para minha palavra. Medita na minha palavra de dia e de noite. É tremendo isso aí, hein? O que acontece? Muitas das vezes nós acreditamos naquilo que o homem diz para nós. E muitas das vezes nós nos frustramos. Por quê? Porque nós deixamos de dar ouvido à palavra, nós deixamos de mergulhar, de penetrar na palavra e demos ouvido ao que os homens dizem, talvez ao nosso respeito, talvez ao nosso ministério, talvez à nossa chamada. E, pastor, a primeira coisa é a palavra. Nós temos que ler a palavra, buscar, estudar a palavra. Comer mesmo, mergulhar, comer, mastigar, sim, é a palavra. Sim, assim como Deus falou com Ezequiel. Ezequiel, tá vendo esse rolo? Come ele. Come ele. A palavra de Deus tá dentro de nós. Assim como o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é o principal firmamento do homem nesta terra. Então, se nós andarmos na palavra, se nós vivermos na palavra, nós com certeza nós conquistaremos todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para a nossa vida. É verdade. O que nós buscamos, pastor? Assim como o senhor sabe, a gente buscamos estar sempre nas escolas dominical, aperfeiçoando cada dia mais. E parece que cada manhã, cada domingo, quando nós viemos pela manhã, parece que cada domingo nós aprendemos algo novo. É uma coisa incrível. Um texto que nós pegamos e lemos ele muitas das vezes, e nós chegamos na escola dominical, começamos a estudar, e aquele texto é lido, é explanado, é explicado, e a gente, meu Deus, como que eu não vi isso? Como é a questão, Evangelista Célio, de quando Deus, ele me deu o nome do ministério. Eu já fazia uma faculdade de teologia, e mesmo fazendo isso eu já tinha passado dos evangelhos.
mas eu nunca tinha me atentado a esse nome, Boanerges. E um dia eu estava no monte orando e fui tirar uma palavra como bom pentecostal, como velho assembleano, vou tirar uma palavra aqui, estava no monte, vou ver o que Deus tem para falar comigo. E eu me deparo lá com a palavra de Deus dizendo, e Jesus chamou a Tiago e João, filho de Zebedeu, de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então, assim, tem algo que você passa e às vezes você passa rápido. E numa escola dominical, às vezes um irmão está lendo e tem pessoas que ela às vezes aprende mais ouvindo do que lendo. Tem pessoas que aprendem mais lendo do que ouvindo. E isso é a importância, eu acho, numa escola dominical. Que você não só fala, mas também você ouve, né? Porque numa ministração você só ouve. Numa pregação, você, quando está ministrando, você só fala. Então, às vezes, necessita disso. Você fala e eu falo. Nós falamos, as pessoas ouvem, as pessoas falam e nós ouvimos também, né? Tira as dúvidas, Tira né? as dúvidas. Ô pastor, nós estamos falando aqui sobre a palavra e eu lembrei de algo muito interessante. Eu estou dizendo aqui que nós necessitamos mergulhar na palavra para nós não sermos confundidos com o mundo nos dias de hoje, com aquela diversidade de religiões, aquela diversidade de opiniões, aquela diversidade de estudos. Então, como nós estamos dizendo aqui, a melhor coisa que se tem que fazer para quebrar isso é mergulhar na palavra. E logo acompanhado da palavra vem o quê? Vem a intimidade com o Espírito Santo de Deus, ou seja, a oração. Pastor, estes dois andam junto, palavra e oração. Cada dia mais que a pessoa busca ao Senhor em oração, ela quer aprender e entender mais sobre o Senhor. E a Bíblia é essa fonte que ela vai entender sobre o próprio Deus que ela está servindo. E aí a pessoa ali, ela monta ali um relacionamento com Deus. Ela se conecta com Deus. E aí é a pessoa falando com Deus nas orações e Deus falando com ela na palavra. Meu Deus, é tremendo. E isso aí vai se multiplicando e vai gerando dentro da pessoa um espírito puro, um espírito reto. E ela fica em conexão com o Senhor. Eu tenho algo muito interessante para compartilhar aqui com os irmãos. Logo quando eu me converti, eu sempre ouvia nas igrejas alguém sempre falar comigo: olha, Deus vai te usar na palavra, Deus vai te usar para pregar a palavra. E Deus usava muitas pessoas profetizando e falando que ia me usar e que eu ia pregar a palavra e tudo. E eu pegava a palavra e as pessoas falavam: olha, assim diz o Senhor, come da palavra, porque o Senhor quer te usar na palavra. Meu Deus. E aí eu chegava em casa, eu pegava a Bíblia e começava a ler. Aí eu lia uma linha, quando eu passava para a linha de baixo, eu não lembrava mais o que eu tinha lido na linha de cima. E assim sucessivamente. E eu continuava lendo. E não continuava entendendo nada daquilo que eu estava lendo. E aí eu comecei a orar a Deus. Pedir para o Senhor: Senhor, abre a minha mente. Talvez você que está me vendo aqui neste vídeo, talvez você tenha uma certa dificuldade de entender a palavra. Talvez Deus até te fez uma promessa que você vai pregar a palavra. Até te fez uma promessa que vai te usar tremendamente na palavra, mas você lê o texto e não entende muito o que lê, ou às vezes quase nada do que lê. Uma experiência que eu tive. E aí eu lendo a palavra, lendo e não entendia. E quando ia para a igreja, passava um tempo, Deus falava de novo: ó, come da minha palavra que eu vou te usar. Eu falava: meu Deus. Aí eu dobrava os meus joelhos e falava com Deus: Senhor, eu não entendi, Senhor. Eu tenho lido a tua palavra, eu tenho buscado. Eu não entendi o que o Senhor quer. E eu não entendia muito bem a palavra. Quando foi um dia, eu fui no monte com um pastor meu, pastor Miguel. Primeiro pastor meu que eu tive. Eu fui no monte com ele.
Deus usou ele colocou a mão na minha cabeça e Deus falou comigo através da vida dele. Falou que estava fazendo uma cirurgia na minha cabeça. Eita, que a partir daquele dia, a palavra do Senhor, eu não ia entender mais pelo lado de fora, mas sim pelo lado de dentro. Tremendo, hein? Ele me disse: meu servo, eu faço hoje uma cirurgia na tua cabeça, e a partir de hoje a minha palavra tu não entenderás mais do lado de fora, mas do lado de dentro. Pastor, isso foi uma coisa incrível. Tremendo. Passou-se um tempo para isso acontecer. E aí eu comecei a ler a Bíblia, e depois de um tempo, sem eu me dar conta, eu já estava lembrando de textos ou história que eu nem lembrava de ter lido. Então o Espírito Santo de Deus, ele foi abrindo assim, ó, como se fosse um leque. Tudo aquilo que eu tinha dificuldade, Deus, ele foi me dando uma clareza muito grande. E o tempo se passou. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa que um rapaz disse pra mim assim: ô Célio, você não fez teologia nem nada, nem um curso? Eu falei: não fiz não, varão. Na época eu estava até afastado dos caminhos do Senhor. Ele falou assim: varão, mas você tem um conhecimento muito grande da palavra. Tremendo. Aí eu entendo que foi o próprio Deus. Foi dado diretamente do céu, né? Foi algo diretamente de Deus, né? Sim, então é palavra e oração. Então, tá aí. Resumindo, né, Célio, o nosso bate-papo de hoje, tá aí, meus irmãos. Como se manter fiel às Escrituras? Como se manter fiel à palavra em meio a tanto secretismo religioso, né? As pessoas trazendo acessórios, trazendo coisas que eram usadas nas igrejas primitivas, tudo para dentro da igreja, mas tá aí, o evangelista Célio deixa pra gente essa pérola aí. Quer se manter fiel? Leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, ora ao Senhor, que é a melhor maneira. E a segunda é congregar numa igreja bíblica, né, evangelista Célio? Porque hoje em dia tantas igrejas que não pregam mais a palavra de Deus. Eles pegam versículos isolados, eles pegam qualquer outra coisa, oferecem, mas a palavra de Deus genuína não é mais apresentada, né? Com certeza, pastor. Vem acompanhado, a gente estava falando até de uma diversidade de povos, diversidade de denominações, e vem acompanhado com essas diversidades um tanto quanto grande de apetrechos espirituais. Aí eles inventam para conseguir o seu milagre, você tem que fazer isso, 7 dias, 7 campanhas, 7 não sei o que, 7 castiçal, 7 candelabros, 7 não sei o que, 7 promessas, 7 não sei o que. E o evangelho, ele é tão simples. O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. É verdade. Ele não é um Deus de fórmula. A fórmula, nós podemos usar uma fórmula aqui da matemática, uma equação de primeiro e segundo grau, para fazer uma conta. Vai chegar no final da conta, a conta vai dar certo, vai bater. Por quê? Porque nós usamos a fórmula correta. Se nós usamos a fórmula correta e fizermos a soma correta, no final o resultado será correto. Mas o nosso Deus não é Deus de fórmula, é Deus de relacionamento. É verdade. Conforme o relacionamento que nós vamos tendo com o nosso Deus, ele vai esclarecendo, vai trabalhando na nossa mente, no nosso interior. E isso não nos deixará confundido, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. E outra coisa, evangelista Célio, eu vejo nos dias de hoje as pessoas fazendo muito campanha por algo material, né? Não faz campanha voltado para receber nada material.
Mas faz campanha, se você vai fazer uma campanha, faz uma campanha voltada para receber algo espiritual. Porque o que a palavra de Deus vai nos dizer? Buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem pessoas fazendo campanhas em prol de coisas materiais. E assim, eu acho que é algo muito desnecessário. E é isso que tem trazido um volume muito grande, Evangelista Célio, de cristãos. É isso que tem acontecido no meio da igreja. Nós vemos ministérios aí gigantescos, cheios de pessoas vivendo uma vida que não tem um relacionamento com Deus, vivendo de uma forma totalmente diferente do que a palavra de Deus ensina, vivendo da mesma forma que os ímpios. Então assim, quando nós aceitamos Jesus, tem que haver uma transformação. Quando você aceita Jesus, se batiza, você morre. Quando você desce as águas batismais e sobe, você é uma nova pessoa. Então, aquelas coisas passadas já não fazem mais parte dessa vida nova. Então, nós vemos pessoas que dizem que servem a Jesus, dizem que estão andando em conformidade com a palavra de Deus, mas, biblicamente, olhando à luz da palavra, não condiz com os seus atos, né? Pastor, uma coisa muito interessante. Desde a antiguidade, desde o nosso patriarca Abraão, o que Deus vem dizendo, disse para Abraão, disse para Isaac, disse para Jacó. O que Deus disse desde a antiguidade? Se eles fossem fiéis ao Senhor, não ia faltar nada. Deus disse para Abraão: Abraão, olhe para o céu. Você consegue contar as estrelas do céu? Consegue contar a areia do mar? Não consegue? Assim será a tua nação, assim será a tua descendência, se fores fiel a mim, se andares no meu caminho. Então Deus sempre nos fez promessas de que nós seríamos abençoados, bem-sucedidos, se nós andássemos nos seus caminhos. É verdade. Então a bênção, muitas das vezes nós estava até aqui falando sobre fórmula, vamos fazer uma campanha, 7 dias, 7 meses, 7 horas. O que acontece? Se nós formos fiéis ao nosso Deus, a Bíblia diz, o próprio Cristo, ele disse que o nosso Pai que está no céu é bom. Se nós pedirmos pão, ele nos dará pão, ele não nos dará uma pedra. Se nós pedirmos peixe, ele nos dará peixe, não uma serpente. Então, se nós fizermos por onde, nós não teremos falta de nada disso. O que Paulo diz? Paulo, ele tinha tanta confiança no Deus que ele servia, que ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele diz, as pessoas põem no carro, põem em vários lugares, põem no para-choque do caminhão. Por quê? Porque as pessoas não entendem esse texto, não entendem esta palavra. Paulo estava dizendo que eu posso padecer necessidade, como eu também posso ser farto, mas nada disso vai me separar do amor de Deus. Meu Deus, é tremendo. Eu posso ter ou posso não ter, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Paulo tivesse o prazer só em ter, quando ele estivesse sem nada, estivesse na miséria, ele ia perder o seu prazer, porque o seu prazer estava naquilo. Mas não, o prazer dele não estava nas coisas terrenas, não estava nos bens, não estava no alimento. O prazer dele estava no Senhor. Então ele dizia: ainda que a situação for negativa, ainda que eu estiver numa situação de miséria, de uma situação de calamidade, eu continuarei crendo, porque o meu Deus, ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Então as pessoas, muitas das vezes, elas se frustram. Por quê? Porque as pessoas costumam fazer esses tipos de fórmula e
para que Deus abençoe. Vamos supor, alguém tá com uma dívida. Não vou dizer que Deus não faz milagre. Deus faz, pastor. Deus faz milagre. E milagre grande. Mas a pessoa, ela tá com uma dívida. Tá com uma dívida no banco ou uma dívida em qualquer um outro sentido. E ela vai, eu vou fazer aquela campanha para Deus me ajudar a pagar essa dívida, ou para essa dívida for quitada, for zerada. Mas Deus, ele tá sondando o coração da pessoa e sabe que aquela pessoa está indo ali somente para conseguir o seu benefício. Depois que ela conseguiu o seu benefício, já era. Não quer mais saber do Senhor. Meu Deus. Então é uma coisa tremenda. Muitas das vezes nós vemos pessoas que faz campanha. Não estou dizendo que é errado fazer campanha. Não, até porque no nosso ministério nós fazemos campanha, né? Tem propósito, pastor, que é tremendo. Deus ouve instantâneo. Deus ouve e responde instantaneamente. É verdade. Mas Deus, ele sonda o coração do homem. Deus, ele sonda, ele vê onde que está o coração do homem. Então muitas das pessoas não conseguem algo da parte do Senhor, ou não conseguem algum benefício. Por quê? Porque Deus sondou o coração dela e viu que o coração dela estava ali. Não estava no Senhor, no dono da bênção, mas sim na bênção. É verdade. Eu ia até pedir para o evangelista Célio deixar uma mensagem, mas tá aí uma mensagem tremenda, né, evangelista Célio? Porque muitas das vezes a gente busca a Deus pelas coisas erradas, pelo propósito errado, né? E Deus, ele é aquele que sonda o coração. Então, meu irmão, minha irmã, tá aí um resumo de todo o nosso podcast. Primeiro, quer se manter fiel a Deus? Quer se manter fiel à palavra de Deus? Quer se manter fiel? Leia a palavra de Deus. Ore, jejue, busque a presença de Deus. Quer ser próspero nessa terra? Viva a palavra de Deus. Mas sabendo que Deus, ele está contigo na hora da dificuldade e também na hora da abundância. Você tem que entender que Deus não está contigo somente na hora da abundância. Pastor, mas a Bíblia diz que quando nós contribuímos, Deus... Sim, a Bíblia fala, a Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra, mas nós encontramos dentro da palavra homens que foram tão ricos como Davi, como Abraão, como Salomão, mas nós também encontramos a parábola de Lázaro e o rico. Alguém que foi fiel. Ah, mas é uma parábola, pastor. Tá bom. Nós encontramos pessoas como Jeremias, nós encontramos pessoas como Ezequiel, nós encontramos pessoas que serviam a Deus, mas Deus, o propósito de Deus na vida dele não era que ele fosse rico, que ele enriquecesse. Então, meu irmão, a nossa morada eterna não é aqui. A nossa morada eterna é no céu. Então, se você não quer se contaminar com a diversidade de informação, com a diversidade de linhas teológicas, mergulha na Bíblia, lê a palavra de Deus, que ela é um guia, é uma fonte inesgotável de conhecimento para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. E eu quero desde já agradecer aqui meu amigo evangelista Célio, que esteve conosco aqui nessa noite. Será a segunda, né, evangelista Célio? Fizemos aquele primeiro podcast todo mundo junto. Será a segunda de muitas que nós iremos fazer. E também agradecer a você que nos acompanha aí, que tem nos assistido. Aproveita e compartilha essa live, compartilha esse podcast, compartilha com aquele que está necessitando ouvir essa palavra e nos ajuda a evangelizar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus e também levar a palavra de Deus fiel e verdadeira àqueles que ainda têm dúvida, né, evangelista Célio? Deixa o senhor se despedir aí nessa noite. Eu quero agradecer, eu estou muito feliz nesta noite por participar desse projeto, né, pastor? Projeto lindo, né? Projeto lindo, maravilhoso, e quanto mais nós falamos, mais nos dá vontade de falar. É verdade. Porque nós sabemos que aí do outro lado
está uma pessoa que necessita de ouvir estas palavras. Eu também vejo dessa forma. Então, se você sente necessidade de ouvir a palavra do Senhor, palavra de vida, a fonte de vida eterna, que vai talvez tirar você dessa situação que você está passando, que você está enfrentando, fique conosco, participe deste projeto lindo, esse podcast Pregai, participe, dê o seu like, esteja conosco, venha aqui nos visitar também na Assembleia de Deus, Ministério Boanerges. Estamos localizados aqui em Carapicuíba, no Jardim Marilu, na aldeia. Então esteja conosco, nós estaremos aqui pregando a palavra do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Marca aí, Rua Arari, número 10, Jardim Marilu, Carapicuíba, São Paulo. Nós temos culto dia de quarta, sexta e domingo. Eu agradeço de todo o meu coração, agradeço a atenção de cada um. Que Deus abençoe a sua vida sempre. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. E até a próxima.